Oi, eu sou a Mi e hoje eu tive a ideia de fazer uma entrevista comigo mesma e depois fazer essa mesma entrevista um ano depois. Eu tive essa ideia por causa daquele vídeo da Billie Eilish, eu não sei se vocês conhecem, mas ela falando: Oi, eu sou a Billie Eilish, eu tenho 17 anos. My name is Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish? Eu achei legal pra ver o quanto que eu cresci, o que eu mudei, o que eu não mudei. E eu acho interessante isso. Eu separei algumas perguntas aqui e eu vou responder elas. Então vamos lá! Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Eu tenho 20 anos. Ultimamente eu tô adorando verde e laranja, mas no início do ano era amarelo. Não, eu não tenho ainda, por causa que eu tenho planos de fazer algum dia, não sei, lá por quando eu tiver mais madura e realmente agora eu quero fazer essa tatuagem. Mas eu já tenho essa ideia de tatuagem faz algum tempo e seria a linha vermelha do Soulmate, da lenda japonesa, e também outra lenda japonesa que eu também gostaria de tatuar, seria a das três faces, que é o que você mostra pro mundo, o que você mostra pra família e pros amigos, e o que você é sozinho. Então eu acho isso tão real e eu gostaria de tatuar isso no meu corpo. E piercing eu gostaria de fazer só um piercingzinho aqui na orelha, o segundo furo. Acho que seria legal. Mas eu só tenho brinco agora mesmo. Não, eu não sei dirigir ainda. Mas eu acho que é muito por causa que eu não tô tendo tempo. A faculdade, o trabalho ocupa muito meu tempo. Ter uma vida social também ocupa muito tempo da pessoa. Não sei se ano que vem já vou estar dirigindo, mas eu espero que pelo menos daqui a 2, 3 anos eu já esteja. A última vez que eu olhei, eu tinha 831 seguidores no Instagram e 96 inscritos no YouTube. Não dependa de uma pessoa emocionalmente para você ser feliz. Por causa que eu me apoiei muito emocionalmente em uma pessoa nos últimos 2 anos. E essa pessoa saiu da minha vida de uma forma inesperada. E isso mexeu muito comigo. Eu já tava num momento de saúde mental um pouco baixa e aquilo me destruiu tanto. Agora eu finalmente tô melhor por causa que, por incrível que pareça, uma coisa que eu não sabia, mas escrever sobre alguma coisa que eu tô sentindo me ajuda muito. Comecei a fazer isso esse ano, escrever sobre os meus sentimentos. Então outra coisa que eu aconselharia é começar a escrever sobre os seus sentimentos, porque isso vai te ajudar muito, vai tirar esse peso das suas costas, você vai falar o que você tá pensando pra você mesmo, e você vai ler e entender o que você tá sentindo e aprender com isso. Eu tenho um livro que eu chamo de caderno terapia e eu escrevo todos os meus pensamentos ali. Meu filme favorito sempre foi o Harry Potter e eu acho que sempre vai ser. E o meu segundo filme favorito, só que no meu gênero favorito, que é romance e um pouquinho de comédia, é Flipped, ou Primeiro Amor. Eu amo esse filme demais. Eu já assisti muitas vezes, tanto como Harry Potter, que eu faço uma maratona todo ano quando eu tô de férias. Eu sento no sofá, normalmente eu escolho no momento mais frio do ano pra fazer isso. Daí eu fico com o meu cobertor, eu fico com a varinha que eu comprei. E eu fico lá assistindo por 2 dias seguidos por causa que são muitos filmes e muitas horas. São mais ou menos 16 horas de filme. Não, eu não tô e eu nunca estive em um. Meu maior arrependimento, eu acho que é guardar as coisas pra mim. Que eu cheguei no meu ponto de ebulição por causa que eu sempre fiz isso toda a minha vida. Eu tô cansada de guardar as coisas pra mim e não falar dos meus sentimentos. Se eu tô sentindo alguma coisa, eu devia falar e eu não deveria pedir desculpa pelos meus sentimentos, por causa que é isso que eu tô sentindo. Então sempre quando alguém fala assim, desculpa desculpa porque eu tô sentindo isso, eu falo, não se desculpa pelos seus sentimentos. É uma coisa que virou meio que uma frase que eu uso bastante. Não se desculpa pelos seus sentimentos. Eu perdi a oportunidade de falar o que eu queria pra uma pessoa por causa que eu tava poupando os sentimentos dela.
Mas isso acabou me machucando mais ainda. Então, às vezes é bom ser um pouco honesta pra até melhorar a situação entre duas pessoas. Às vezes essa relação pode acabar, às vezes essa relação vai continuar melhor ainda por causa que vocês duas foram honestas um com o outro, tiveram uma conversa séria. Então, nossa, tô falando demais. A maior coisa que eu aprendi esse ano foi que eu deveria ser eu mesma sempre. Isso eu sempre falo, eu sempre sou eu mesma, não importa o que aconteça. Eu sempre falo isso, desde pequeno. Acho que eu falo isso desde que eu tinha uns 12 anos. Eu sinto que esse ano foi o primeiro ano que eu vivi de verdade, que eu fiz as coisas não pensando no que os outros vão pensar e só me importando com o que eu quero e com o que eu tenho vontade de fazer. Por causa que o que eu vou fazer na minha vida não afeta a vida dos outros. E eu parava de viver pra não ficar desconfortável ou pra agradar outra pessoa. E eu não devia ser isso, eu devia me colocar em primeiro lugar sempre. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer pela primeira vez esse ano, e essa é uma das perguntas que vai ter daqui a pouco. Então eu vou falar mais sobre isso, mas esse foi um ano muito de primeiras vezes. Ai, que calor. Eu acho que essa resposta vai ser a mesma coisa todos os anos, mas eu adoraria viajar o mundo inteiro. Eu tenho muito esse desejo de viajar, eu tenho um quadro aqui que é o Mapa Mundi. Eu amo o mundo, eu adoro aprender sobre culturas, eu adoro aprender sobre novas línguas, qualquer coisa relacionada ao mundo, eu adoraria viajar. Mas se eu tivesse que escolher meu top 3, eu acho que eu falaria Tailândia. É um lugar lindo, é um lugar que eu tenho um sonho e um dia eu vou viajar pra lá. Um lugar lindo, cheio de pessoas legais. Coreia. Fazer um mochilão pra Europa. Tá, não um mochilão, mas uma viagem onde eu vá pra vários países. E eu acho que seria uma experiência incrível. Ai, que sonho, que sonho. Eu tô bem. Se você me perguntasse isso há 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu falaria que eu não tô bem. Minha saúde mental era realmente muito ruim. É aquela coisa, eu tô num progresso, eu falo isso pra mim mesma. Eu não preciso estar bem toda hora, tá tudo bem, porque um progresso não é só assim, né? É assim. Eu tô aprendendo a me amar, eu tô entendendo os meus sentimentos, mas hoje eu finalmente posso falar que sim, eu tô bem de verdade. E eu tô muito feliz que eu posso falar isso. Eu acho que é o meu vestido verde, eu me sinto muito bonita nele. E sempre que eu tiver a oportunidade de usar, eu vou usar. Eu tô viciada em Memories, do Conan Gray. É uma música que eu canto com toda a emoção. Eu canto com toda a energia. Tá, eu não consigo decidir, mas eu vou fazer meu top 3. Vou fazer Conan Gray, Måneskin e a Sony. Eu sempre falo que eu não gosto da minha coxa, é uma insegurança minha muito forte, desde que eu me conheço por gente, nunca gostei. Ler no mínimo 5 livros no ano. Esse ano eu consegui ler 6 livros. Normalmente eu leio 1 livro por ano, então ler 6 livros é uma grande diferença pra mim. Então ler no mínimo 5 livros é a minha meta. Eu acho que às vezes a influência é boa, né? Por causa que o BookTok, que é a parte do TikTok, só que de livros, veio pra mim e eu comecei a viciar, e daí veio o Instagram também mostrando coisas de livros. Isso me deu uma vontade de ler muito grande esse ano. Não, por causa que eu sinto que eu comecei a viver agora, esse ano, então parece que eu só tenho poucos anos de vida, sabe? Então eu não ficaria feliz. Empire State of the Mind. Tem muitas primeiras vezes nesse ano, como eu falei, mas eu vou citar outros exemplos. Por exemplo, um bem pequeno. Eu comecei a fazer journaling nesse ano. Eu comecei a escrever muito mais, não só no meu journal, mas em outras coisas, como por exemplo no meu livro de terapia.
Eu comecei a ler muito mais. Pela primeira vez eu li 6 livros. Pela primeira vez eu fiz uma entrevista, não só aqui, mas eu tive que entrevistar uma pessoa num hotel por causa que eu faço hotelaria. Pela primeira vez eu não tenho vergonha do que eu posto, e isso era uma meta que eu tinha pra esse ano, não ter vergonha do que eu faço, porque sempre quando eu posto alguma coisa, seja no YouTube, seja no Instagram, eu tinha aquela coisa, meu Deus, não tenho que ficar postando isso, que vergonha, ai meu Deus do céu, essa coisa ridícula. Mas no final ninguém liga, sabe? Eu tô muito feliz que eu cheguei no final do ano cumprindo essa meta, por causa que eu lembro que uns 2 meses atrás, já tava acabando o ano, eu li aquela meta e fiquei, putz, eu não cumpri, essa era uma das principais na minha lista. E eu me vendo hoje e vejo que eu não tenho mais vergonha, eu posto se eu gosto, se eu acho um post engraçado, eu posto se eu gosto de alguma foto, não pensando o que as outras pessoas vão pensar dessa foto. O Instagram é meu, sabe? Por que eu deveria sentir essa culpa de postar? Mas eu ainda continuo não postando tanto quanto outras pessoas. Então, como vocês podem ver, esse ano foi um ano de primeiras vezes. Tô tentando focar também, pela primeira vez tô tentando focar realmente nesse canal. Mas como eu sou uma pessoa muito ocupada e todos os meus amigos falam isso, eu não tenho muito tempo, mas todo o tempinho que eu tenho, eu coloco meu esforço pra fazer alguma coisa pro canal. Ou editar um vídeo, ou gravar um vídeo, ou legendar vídeo, ou cuidar das estatísticas do canal, ou responder os comentários, ou fazer qualquer coisa que seja relacionada ao canal, porque eu realmente quero que isso dê certo. Eu acho que eu falei demais, então essa foi a última pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado e voltem daqui a um ano, por causa que eu vou estar aqui de novo. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo, eu não tava esperando me divertir tanto. A gente falou sobre coisas sérias, a gente falou sobre coisas que eu gostaria de fazer, sobre primeiras vezes e tal. Ai, eu tô animada pra ver minhas respostas do ano que vem, espero que elas mudem um pouco, mas não totalmente. Eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!